Shalom, bom dia pessoal. Meu nome é Márcio, eu sou um dos moré da Cal Techuvá Brasil e vamos para mais um ensino didático rápido. Eu quero primeiro pegar as palavras de Yeshua para a gente iniciar esse estudo. Em Mateus 24:11, Yeshua fala o seguinte: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A questão é, onde estão esses falsos profetas? Por exemplo, a pessoa que está no meio religioso, ela não sabe a definição de falso profeta. Ela acha que um falso profeta é só aquele que profetiza, que faz sinal e prodígio, mas que tem um caráter ruim, um mau caráter. Esse é o falso profeta para ela. Mas vamos ver o que as escrituras dizem sobre o falso profeta. E segundo as palavras de Yeshua, muitos falsos profetas se levantariam. Então, cadê esses muitos falsos profetas? E se tem muitos falsos, é difícil você encontrar os verdadeiros, certo? Se tem muitos falsos, então vamos lá. Em Deuteronômio, na Torá, diz o seguinte, Deuteronômio 13, do 1 ao 5. Se entre vós se levantar um profeta ou um sonhador de sonhos e te der um sinal ou um prodígio, e acontecer o sinal ou o prodígio de que vos tiver falado, ou seja, o profeta aqui está dando um sinal ou um prodígio no meio de vós, ou seja, no meio do povo, no meio da congregação. O texto vai continuar. E esse mesmo profeta diz: sigamos outros deuses que não conhecestes e vamos servi-los. Ou seja, o profeta realizou um sinal e um prodígio e depois de fazer isso ele disse: vamos adorar outros deuses, deuses que você não conhece, e vamos servi-los. Aí o Eterno diz: não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Eterno, vosso Deus, vos prova, para saber se amais ao Eterno, vosso Deus, com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Andareis após o Eterno, vosso Deus, e o temereis, e guardareis os seus mandamentos, e obedecereis a sua voz, e o servireis, e vos apegareis a ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Eterno, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão. Aí o texto vai continuar mais um pouquinho. É do Deuteronômio 13, do 1 ao 5. Então fica claro que o falso profeta, ele realiza sinal e prodígio. Então, qual que é a diferença de um profeta que realiza sinal e prodígio, um falso profeta que realiza sinal e prodígio e um profeta verdadeiro que realiza sinal e prodígio? É o que vem depois do sinal e prodígio. Porque o sinal e prodígio, o próprio texto diz, é o Eterno provando o teu coração, para ver se você vai seguir o quê? A voz do Eterno. Para ver se você vai seguir os mandamentos do Eterno. Então, a voz do Eterno é os mandamentos dele. O falso profeta, ele faz o quê? Ele fala para você seguir outros deuses. Por exemplo, o que seriam esses outros deuses? São deuses criados pelas religiões. Por quê? Porque as religiões não têm o Eterno, o Deus de Israel, como seu Deus. Por quê? Porque as religiões não obedecem os mandamentos de Deus. Muito pelo contrário, as religiões dizem que os mandamentos de Deus foram abolidos. Porque o Messias das religiões, o JC, aboliu a Torá, aboliu as leis na cruz. Isso está completamente fora do que a Torá traz o texto. Ou seja, muitos falsos profetas estão nos meios religiosos. E é muito difícil você achar um verdadeiro profeta que prega,
que executa, que pratica a voz do Eterno. Porque o que é a voz do Eterno? A voz do Eterno é praticar os mandamentos da Torá, os mandamentos das leis que o Eterno deixou. Isso é ouvir a voz dele. Isso é praticar os mandamentos. Yeshua vai falar num texto mais para frente, aquele que me ama pratica os mandamentos. Então é muito simples você verificar se é um falso profeta ou um verdadeiro profeta. É o que vem depois do sinal ou prodígio. Por exemplo, você pegar mandamentos que não estão nas leis do Eterno, na Torá, e esse profeta dizer, não, vamos lá e fazer tal e tal coisa. Mandamentos que não estão na Torá. Vocês estão indo após outros deuses. Vocês estão adorando outros deuses. Deuses que homens criaram. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aquele profeta que faz um sinal ou um prodígio e depois diz assim, agora vamos colocar um louvor em adoração ao Messias, em adoração ao JC. Esse é um falso profeta, porque não existe adoração ao Messias, porque o Messias é um homem e não deve ser adorado, muito pelo contrário. Então por que o Eterno permitiu fazer esse sinal e prodígio do falso profeta? O texto é muito claro, para provar o vosso coração, para ver se você realmente vai seguir os mandamentos do Eterno ou vai seguir o homem profeta, entende? O homem profeta, neste caso um falso profeta, vai falar para você seguir outros deuses. Então, qual que é a evidência de que Yeshua foi um verdadeiro profeta? É o milagre que ele fez? É o prodígio? É o sinal? Não, é o que ele ensinou. Entende? O verdadeiro profeta te ensina a seguir os mandamentos da Torá, que é a essência do Eterno, que é o amor ao Eterno e amor ao próximo. Então fica muito simples agora você identificar aquele que é falso profeta e aquele que é verdadeiro. E eu anotei uma conclusão aqui, muito didática, muito simples para o pessoal conseguir identificar. O falso profeta, ele realiza sinais e prodígios, é o que o texto diz. O falso profeta, ele te ensina a adorar outros deuses, deuses que não estão na Torá, porque os mandamentos da Torá é em adoração ao Eterno, quem pratica, quem estuda eles. 3. Um falso profeta não te ensina a guardar os mandamentos da Torá. Ele introduz mandamentos criados por homens. Aí, nesse quesito, entra todas as religiões, porque todas as religiões criaram mandamentos de homens que não estão na Torá, não estão configuradas nas leis do Eterno. Toda religião é baseada em adoração a outros deuses. Agora vamos às características do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta realiza sinais e prodígios. O verdadeiro profeta te ensina a adorar somente ao Pai, somente ao Eterno. Através do quê? Através da prática da Torá. Ele não introduz outros mandamentos que não estão baseados na Torá e nos profetas. Terceiro, o verdadeiro profeta tem um ensino que não é fermentado. O que é o fermento? O fermento é algo que introduziu e levedou a massa. É algo que anterior não estava ali. Então são ensinos que foram introduzidos depois que o Eterno deu a Torá. Terceiro, o profeta ensina a respeito do Deus de Israel. Ele te ensina a amar somente ao Eterno. Ele te ensina a guardar os mandamentos da Torá, a cumprir os mandamentos da Torá. É exatamente por isso que Yeshua é um verdadeiro profeta. Por quê? Por causa dos ensinos. Todos os ensinos de Yeshua foram baseados na Torá, nos profetas, no Antigo Testamento. Então, por isso que ele é um verdadeiro profeta. Esse é mais um ensino que eu venho trazer. Ficou meio longo o vídeo, mas foi necessário, tá bom? Shalom, shalom.